Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Seja bem-vindo ao nosso programa semanal da EBD, comentando a lição de adulto da editora CPAD, esse trimestre especial, já encaminhando para o final, e em breve estaremos iniciando o quarto trimestre de 2020. Esta aula tem como objetivo auxiliar pastores, obreiros, professores, estudantes e todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, assim também como todos aqueles que gostam da gloriosa Palavra de Deus. Meus amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como está aparecendo aí na sua tela, por gentileza, está aí a mensagem de boas-vindas. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nós estaremos respondendo. Se você quiser fazer uma doação, coloque a câmera do seu celular no QR Code e siga ali as instruções daquela mensagem, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Sou o pastor Alexandre Oliveira e vamos juntos estudar a gloriosa Palavra de Deus. Aleluia! Meus amados, vamos então ao conteúdo da nossa lição de hoje. Aleluia! Está aqui a lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a Palavra de Deus, tá? Aí, portanto, essa belíssima lição, uma lição dividida em 4 tópicos, que tem como ponto central demonstrar que a palavra de Deus é eficaz e que todo movimento de Deus começa pela palavra, tá? Todo movimento começa pela palavra. Então, estaremos iniciando o comentário da lição. E os irmãos e as irmãs já ficam aí atentos, pegue a sua lição, pegue a sua revista e vamos estudar a Palavra de Deus. É importante que você pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e também acompanhe a exposição da Palavra de Deus nesse momento. Aleluia! Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, lição de número 11, a ser ministrado no próximo dia 13 de setembro de 2020, próximo domingo, que também é comemorado o Dia Nacional de Missões. Aleluia! O texto áureo da lição: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A. Aqui a verdade prática: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica que deve ser feita diariamente está aparecendo aí na sua tela, tá? Veja aí, por favor. E você pode pausar o vídeo e ler o texto bíblico. Aleluia! A leitura bíblica em classe, está aí a leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 8, versículos 1 a 12. Glória a Deus! É um texto também falando do retorno de Esdras para Jerusalém e a caravana, a comitiva que o acompanhou, demonstrando aí as genealogias daqueles que acompanharam o escriba e sacerdote Esdras. O objetivo geral da lição, professor, veja aí o objetivo geral da lição: mostrar a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz. O que significa? Nas palavras de Jeremias, significa que a palavra de Deus não volta vazia. Abordando em um aspecto da administração, eficaz
é aquilo que cumpre a sua missão, que cumpre o seu objetivo. Quando é dado uma meta para alguém e ele cumpre, ele foi eficaz. Portanto, o texto citado de Jeremias se encaixa perfeitamente nesse entendimento, já que a palavra de Deus ela cumpre com o seu objetivo, ela cumpre com o seu alvo, ela cumpre com a sua meta e, portanto, a palavra de Deus ela não volta vazia, sempre cumprirá o objetivo para o qual foi dita, foi proferida. Temos também os objetivos específicos para cada um dos tópicos. Professor, obreiro, olha, é importante você ficar atento a estes objetivos. Do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto tópico. Por exemplo, o tópico 3. Asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. Você vai abordar nesse terceiro tópico para os seus alunos, para a sua igreja, para a sua classe, para que no final da ministração os seus ouvintes possam compreender que a palavra de Deus deve ser ensinada. E assim foi com Esdras, e assim deve ser com os servos do Senhor. Aleluia. Temos aqui o comentário da lição, propriamente dito. E nós vamos ver aqui na introdução, vou destacar bem aqui para você. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Pronto, esse é o valor do ensino da palavra de Deus. Será visto também como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Moisés. Vamos estudar nesta lição, a missão que Esdras teve de ir a Jerusalém, avaliar o nível de espiritualidade, de conhecimento, de entendimento da palavra e também ensinar, expor a palavra de Deus, colocar a palavra gloriosa do Senhor para o povo de Jerusalém. E o rei Artaxerxes, ele entendeu essa missão, compreendeu esse objetivo e foi o patrono do retorno de Esdras para Jerusalém. O tópico primeiro, Artaxerxes envia Esdras. O tópico 1, aqui ó, o tópico 1, os judeus, faltou aqui a pluralizar o artigo. Os judeus sob o domínio dos pérsias. Meus irmãos, é importante a gente compreender aqui que, primeiro, o cativeiro deu-se sob o domínio dos babilônicos, Nabucodonosor, e, portanto, no governo da Babilônia. Depois, os babilônicos são derrotados e o governo persa, medo-persa, assume o protagonismo mundial. E, portanto, o governo persa inicia e, como os judeus estavam subjugados, todos os povos, todos os bens, todas as propriedades, toda a extensão do Império Babilônico passou-se para o Império vencedor, no caso os medos persas, e eles passaram a assumir, a governar também sobre os judeus. E uma coisa interessante é que os judeus perceberam que sob o domínio dos persas, eles foram bem-aventurados, foram mais brandos, como o escritor aqui da lição coloca, como o pastor coloca aqui. Os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Eles continuavam subjugados, continuavam escravos, continuavam ainda sob o domínio monárquico, ou sob o domínio do governo medo-persa, mas bem mais suave, bem mais flexível do que sob o domínio de Nabucodonosor e dos reis sucessores aí, e também do Império Babilônico.
E percebemos, por exemplo, que foi com o rei Ciro que Daniel e os demais viram o cumprimento da profecia de Jeremias. Foi sobre o rei Ciro, então, que eles regressaram na primeira leva para Jerusalém. O item 2, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Está aqui o objetivo de Esdras. É importante os irmãos entenderem isso. Foi justamente para ensinar a lei de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Está aí para vocês, mostrando que Esdras ele era escriba e sacerdote. O rei ficou muito impressionado com o conhecimento que ele tinha e o incumbiu de ir a Jerusalém, a averiguar, inquirir, é a palavra utilizada aqui na lição, como estava a situação espiritual dos habitantes e também ensinar a palavra de Deus. Está aqui em Esdras, capítulo 7, versículo 14. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Está aí a missão dada, a lei foi editada, o rei também fez uma carta, entregou para Esdras com esse edito, com este decreto do imperador, e Esdras, portanto, retorna para Jerusalém com a sua comitiva de posse desse decreto, a fim de executar aquilo que foi estabelecido na sua missão. Veja isso aqui, meus amigos. Está aqui, ó. O conteúdo dessa carta está em Esdras, capítulo 7, versículo 12 a 26. Vou botar na tela para vocês aqui e quero destacar o versículo 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. O destaque que quero fazer para vocês aqui é justamente nesse ponto, a visão que os antigos tinham concernente o lugar de morada ou de habitação de Deus. Eles entendiam que Deus estava habitando em Jerusalém, os judeus também. Mas o que é que nós compreendemos sobre isso? Compreendemos que essa era uma visão dos judeus, dos povos antigos, e que é mudada no Novo Testamento, quando o próprio Cristo ele diz que não é nem em Jerusalém, nem em Geazi, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E, portanto, o conceito e o entendimento de onde Deus habita e onde ele deve ser adorado mudou. Mas quis trazer esse destaque aqui para vocês. Vamos ver o conteúdo da carta. Letra A. Aí diz o conteúdo da carta, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar. A letra B vai falar também de outros elementos que compunham o conteúdo da carta. Aqui A, B, C, D, E. Você pode pausar o vídeo e ver mais tranquilamente, fazer a leitura dessa tela. Tópico 2 da nossa lição. Esdras ensina a palavra de Deus. Veja aí, ó, Esdras ensina a palavra ao povo. Ele vai ensinar a palavra de Deus ao povo. O item 1, Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Está aqui, portanto, mais um comentário sobre isso, mas nós já falamos, eu quero apenas aqui botar na tela para vocês esse texto do versículo 2 do capítulo 8 de Esdras. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, e assim ele vai demonstrando o pessoal que vieram com ele.
Também foi oferecido pelo monarca persa uma escolta militar para conduzir Esdras e a sua comitiva para Jerusalém. De pronto, Esdras rejeitou e colocou o pessoal para buscar a presença de Deus, com jejum, com oração, a fim de que a vontade de Deus prevalecesse, e assim foi. O item 2, o encontro de Esdras com Neemias. Aqui nós temos uma dificuldade. Olha bem, o nosso saudoso pastor Eurico, ele ensina nessa lição que Neemias, ou Esdras, se encontrou com Neemias. Contudo, o pessoal tem uma linha aí que diz que isso não aconteceu, porque Neemias foi aproximadamente 13 anos depois para Jerusalém. Que Neemias, na época que Esdras foi para Jerusalém, Neemias ainda era copeiro do rei, do mesmo rei Artaxerxes. Então, essa linha sugere que era impossível Neemias ter se encontrado com Esdras. É apenas para ficar aí para os irmãos entenderem esse ponto, essa questão, e buscarem mais informações se assim desejar, tá bom? Veja esse quadro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A estrutura de Esdras e Neemias. Perceba, por exemplo, aí, ó, que o primeiro retorno deu-se-á em 537 a 536, liderado por Zorobabel e Josué, e teve como objetivo reconstruir, ver a situação ali e também fazer essa reconstrução, como nós já vimos nas lições anteriores. O item B, o templo de Deus é reconstruído sob o governo de reis diferentes. E o item C, que está como A ali, mas não, justamente é o A porque é o segundo retorno, tá? Que vai acontecer em 557 e vai se dar sob a liderança de Esdras. Então perceba aí, ó, em uma linha cronológica, primeiro veio Zorobabel e Josué, ainda sob o edito de Ciro. Eles retomam inicialmente o templo, depois tem aquela pausa, retorna de novo para a conclusão. E nós temos, portanto, aí o segundo retorno, em 457, liderado por Esdras. Esse assunto que estamos estudando aqui, conforme esse entendimento, acontece aproximadamente em 557, 544 a 557. E vai estar sob o decreto que nós já vimos, do rei Artaxerxes. E houve aí uma reforma muito grande de Esdras, no ensino da palavra e também na condução religiosa de Jerusalém. Sobre Neemias, e aí no livro de Neemias, nós temos o terceiro retorno, que vai ser liderado por Neemias. E esse retorno vai se dar, nós já estudamos muitas lições, fizemos vários comentários sobre isso aí, e precisamos compreender essa linha e esse entendimento das caravanas, das 3 caravanas que vieram. E também nós temos aí com Neemias a reconstrução dos muros, estudada já nas nossas lições, também o estudo da palavra de Deus e as reformas. E assim, perceba que essa reconstrução da nação de Israel se dá com Zorobabel e Josué, Esdras e Neemias. O pastor Eurico, ele coloca Esdras e Neemias sendo conterrâneo ao mesmo tempo, mas existe essa linha aí, que diz que Neemias foi o terceiro a vir.
Veio na terceira leva, portanto, depois de Esdras. E, portanto, esse convívio, Esdras se encontrar com Neemias em Jerusalém, seria impossível. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que nós vamos conversando. Vamos seguir para o terceiro tópico. A palavra de Deus deve ser ensinada. Esse foi o objetivo da vinda de Esdras para Jerusalém. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 anos, e assim fez. Portanto, Esdras veio ensinar a palavra de Deus, um exímio ensinador, e ele vai estabelecer, vai fazer uma grande convocação, vai expor a palavra de Deus, o povo vai ouvir, vai ter um despertamento espiritual e o povo vai ser renovado, avivado. Meus irmãos, quero fazer um destaque, como os irmãos sabem, o nome do nosso quadro aqui da EBD é Destaques da Lição. E o destaque que quero fazer é justamente na perspectiva da palavra de Deus para os grandes movimentos de avivamento na história bíblica e também da igreja. Foi assim com vários movimentos de avivamento na história e foi assim também com a palavra de Deus. Veja, por exemplo, em Atos, quando ocorre a descida do Espírito Santo no Pentecostes, é seguido de uma exposição da palavra de Deus que o Senhor salva ali muitas almas, centenas e centenas de almas. Então, a palavra de Deus é o mecanismo, juntamente aí com a oração, com a consagração, para a busca de um verdadeiro avivamento e despertamento espiritual. Não tem como existir avivamento sem a palavra de Deus. E isso que precisamos ensinar, falar para os nossos alunos, ministrar nos nossos púlpitos e também nas nossas salas de aula. Vimos que Jesus fez uma grande comissão para ensinar, para pregar. Mateus vai dizer, está aí na tela, 28, 19 e 20. Vou ampliar aqui para vocês ficarem melhor aí para o entendimento. Mateus 28, 19 e 20. E também o apóstolo Paulo vai reafirmar em suas cartas a importância do conhecimento, da leitura da palavra de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 1 e 2 e 2 Timóteo 2, 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Daí. Romanos 12, versículo 7, um texto conhecido para os professores e estudantes da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Glória a Deus. Está aí, portanto, a importância do estudo da palavra de Deus. Quero fazer aqui um outro destaque. Meus irmãos, tem muita gente que quando vai falar acerca desse tema de palavra, de conhecimento, de entendimento, cria-se dois polos. Uns ficam num polo daqueles que gostam do poder, do avivamento, daquela palavra animada, de um movimento pentecostal e tal. E tem outros que gostam do estudo sistemático, expositivo da palavra, e quando alguém dá um glória a Deus, fica já preocupado, incomodado com isso aí. Qual dos polos devemos ficar? Em nenhum dos dois. A resposta certa é em nenhum dos dois. Não podemos pender para o fanatismo, que é quando esquecemos a leitura da palavra de Deus, o estudo, o conhecimento da palavra, e também não devemos pender para o conformismo, quando damos atenção apenas ao intelecto e esquecemos de fortalecer, de animar o espírito, de alegrar a alma, por exemplo.
Precisamos conciliar avivamento com palavra. Eu posso ser um entusiasta da palavra de Deus sem deixar de ser pentecostal. Portanto, este pentecostalismo que exclui o conhecimento da palavra e até deturpa a palavra, assim como Satanás fez, dizendo que a letra mata, a mesma coisa Satanás fez com Cristo, deturpando a palavra, utilizando de maneira inadequada a palavra de Deus para apresentar o seu ponto. Muita gente faz isso e não devemos, portanto, compreender ou entender nenhuma dessas duas perspectivas, nem naqueles que desprezam a palavra, quanto aqueles que desprezam o Pentecostes e os dons espirituais. Precisamos manter o equilíbrio bíblico sadio e que o pentecostalismo histórico tem nos ensinado. Maravilha! Portanto, meus irmãos, fique aí esse alerta para todos nós. O tópico 4 vai falar dos resultados do ensino da palavra. O item 1, o ensino da palavra gera temor a Deus. Tem aqui o A, o B e o C. Vou deixar aqui na tela, ampliado para você. Mas quero destacar para você a próxima tela aí, que é o item 2. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. É isso, meus irmãos. O ensino da palavra nos modifica, o ensino da palavra nos transforma. O ensino da palavra faz com que, enquanto novas criaturas, adquirimos novos hábitos, nova maneira de viver, novo procedimento. Veja o comentarista diz aí, essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte. A pessoa que converte pelo poder da palavra, pelo conhecimento e ensino da palavra, ele adquire novos hábitos, novo estilo de vida. Isso é importante demais, realçarmos, destacarmos para as nossas igrejas e os nossos alunos. Veja aqui, quais são essas novas manifestações, ou esses novos, como aqui o autor coloca, a normas, ou novas normas de comportamento. O A, o crente é honesto a toda prova. É isso aí. Não dá para entender ou não dá para associar crente, seguidor de Jesus e desonesto. Não combina. Embora, infelizmente, sabemos que muita gente utiliza o nome de Cristo em vão, utiliza o nome de cristão em vão, até para enganar, até para iludir, até para viver uma vida de enganação e de aparência. Mas o crente real, o crente transformado, nova criatura, ele é honesto. B, o crente jamais mente. Quem é o pai da mentira? Isso aí, é o diabo. E nós somos filhos da verdade. Item C, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Nos apropriamos daquilo que é nosso, daquilo que nos pertence, ou que alguém nos dá. Mas aqui cabe um destaque. Não pressione, não procure intimidar as pessoas para te dar ou fazer aquilo que elas não querem. Se você conseguir persuadir, tudo bem. Convencer, tudo bem. Argumentar, tudo bem. Mas intimidar, pressionar, jamais. D, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeia entre vós. Não cabe ao cristão, entende? O crente jamais dá falso testemunho de alguém. O ensino da palavra dá conhecimento. Perfeito. O ensino da palavra de Deus nos dá o conhecimento necessário. E quero finalizar aqui citando 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4.
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está aí. É isso. Deus quer que todos sejam salvos. Essa, vamos chamar aqui de vontade de Deus, de desejo de Deus. E Ele quer também que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Maravilha. Chegamos ao final aqui da nossa lição, do nosso comentário. E dando esse destaque aqui, ó, pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Pois é, sabemos disso por quê? Porque está na palavra. Estamos falando, estamos ensinando, estamos lendo. Maravilha, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Obrigado por estar conosco até aqui. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos aprender a gloriosa palavra de Deus.